Bom dia, nós vamos apresentar nosso trabalho de redação sobre como melhorar sua escrita. Conteúdo de hoje. Hoje nós apresentaremos alguns tipos de argumentos de redação, marcadores de coesão sequencial e os mecanismos de conexão. Eu vou falar sobre alguns tipos de argumentos. O que é argumento? Na lógica e na filosofia, um argumento é um conjunto de uma ou mais sentenças declarativas, também conhecidas como proposições ou ainda premissas, acompanhadas de uma outra frase declarativa conhecida como conclusão. Exemplo 1, exemplificação. Na estratégia de exemplificação, você irá inserir e desenvolver um exemplo específico como foco principal do parágrafo, tendo o propósito de justificar a sua ideia. Esse exemplo deve ser preferencialmente de conhecimento geral. Exemplo 2, enumeração. Você deve citar os vários argumentos que possui sobre o assunto, um a um, de modo a literalmente enumerar uma série de fatos que comprovam a relevância do que você está defendendo. Exemplo 3, comparação. Ao desenvolver o parágrafo por comparação, duas ideias são apresentadas e ressaltam-se as semelhanças e ou diferenças entre elas. Exemplo 4, causas e defeitos. Muito comum como uma estratégia argumentativa nesse modelo, você apresenta os motivos, os porquês, as razões de um determinado problema acontecer e em seguida as consequências e os resultados e os desdobramentos. Exemplo 5, evolução histórica. Esse tipo de argumento envolve cronologia, ou seja, tempo e espaço. Você precisa saber abordar um fato histórico referente ao assunto em pauta, com datas, locais e fatos ocorridos. Marcadores de coesão sequencial e referencial. Qual a diferença? A coesão referencial é aquela que cria um sistema de relações entre a palavra e expressões de um texto, permitindo ao leitor identificar os termos a que se refere. A coesão sequencial é aquela que cria nos textos as condições para sua progressão. Exemplos da coesão referencial. O cachorro latiu. Ele fica irritado quando há pessoas na rua, mas é um animal bastante amável. Podemos dizer que o termo é referente ao cachorro todas as vezes que o referente é retomado ao texto. Podemos utilizar palavras para orientar os leitores, indicando que se devem voltar atrás para recuperar algo que foi dito. Coesão sequencial. Termos responsáveis pela coesão. Adição/inclusão. Além disso, também vale lembrar, pois, outrossim, agora. Afirmação/igualdade. Felizmente, infelizmente, obviamente, na verdade, realmente. Enumeração. Em primeiro lugar, a princípio. Conclusão. Em suma. Por conseguinte, em última análise, por fim concluindo, finalmente, por tudo isso. Oposição. Embora, não obstante, entretanto, mas, no entanto, porém. Exclusão, somente, só, sequer, se não, exceto. Explicação. Como se nota, com o efeito, como vimos, portanto. Continuação. Em seguida, depois, no geral, em termos gerais, por sua vez, outrossim. Agora eu vou falar sobre mecanismo de conexão, o uso dos organizadores textuais. Primeira pergunta é se nós devemos usá-los. E a resposta é sim, eles são fundamentais para a clareza e coerência da redação. Exemplos. Esses conectores são muito usados no início das frases para apresentar uma ideia. Eles também podem oferecer relevância ao que está sendo apresentado. Por exemplo, em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, em princípio e primeiramente. Qual a função? No caso específico, a redação, eles contribuem para relacionar as ideias de obra e destacar o posicionamento do redator quanto ao escrito. O que aprendemos hoje? Você precisa melhorar? O trabalho de hoje exemplifica o quão complicado é o esqueleto de uma redação. É necessário estudar cada passo para ter uma escrita quase perfeita. A nota 1000 no Enem e vestibulares vem com muito esforço e paciência.